Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo eu vou falar sobre o máximo divisor comum, que a gente costuma chamar ele aí de MDC, abreviado, né? E aí, essa aula é para a gente aprender a calcular o máximo divisor comum. É importante que você pratique e que você veja aulas, questões que envolvam esse assunto contextualizado, mas não é o objetivo desse vídeo. A gente vai ter um vídeo só para isso, tá? Então, eu pedi aqui para a gente calcular o MDC, o máximo divisor comum entre 40 e 64. Eu vou fazer de duas maneiras. O que significa aqui, ó? Máximo maior, tá? Divisor, então eu vou dividir comum, vai ser o repetido ali. Essa vai ser a nossa ideia de termos repetidos. Ou seja, o que eu vou fazer? Ó, calcular os divisores e depois pegar os comuns, que são os repetidos, o maior entre eles. Então, quem que vai ser o nosso primeiro aqui? Ó, primeira coisa que eu vou fazer, os divisores do 40. O que significa os divisores do 40? Por quem eu consigo dividir o 40? Então, ó, vai testando. 40 dividido por 1 dá para dividir, por 2 dá, por 3 não dá, então não é divisor. Por 4, por 5, por 6 não, 7 não, 8 sim, por 10, vou adiantar um pouquinho aqui, ó, por 20 e pelo próprio 40. Grava isso, ó, lembra disso. O 1 e o próprio número estão sempre no grupo dos divisores, tá? E a gente tem mais um outro aqui, que são os divisores de 64. Vou fazer a mesma coisa. Quem são os divisores de 64? Sempre o 1 por 2, por 4, por 8, 16, 32 e 64. Aqui estão os divisores do 64. E aí, ó, novamente, o 1 e o próprio número sempre fazem parte dos divisores. Vou mudar a cor da minha caneta aqui, ó, para a gente marcar os comuns. Quem são os comuns? Ó, os repetidos. O 1, o 2, o 4, o 8 são os que são comuns. Fora isso, a gente não tem mais. Então, eu vou colocar aqui os meus divisores comuns. 1, 2, 4 e 8. O que significa o MDC? Ó, o maior divisor comum. Quem que é o maior divisor comum no nosso caso aqui? É o 8. Então, quem que vai ser meu MDC? Olha como é que a gente representa. MDC entre 40 e 64 é o 8. Esse vai ser o MDC. Professor, existe um jeito mais facilzinho aqui de calcular os divisores? Existe. Vou deixar um videozinho aqui depois para a gente calcular. Qual é o jeito mais fácil de calcular? Mas eu vou te dar a dica que eu não quero que a gente faça desse modo, não. Eu quero que você faça de um outro jeitinho que é mais rápido de calcular, tá? Que jeito que é esse aqui, ó? Vou fazer aqui do lado de verde para a gente não confundir. É uma outra maneira. Qual que vai ser a minha outra maneira, que é o que a gente chama de processo prático? É fazer a divisão simultânea, a decomposição simultânea. Se você não assistiu o vídeo sobre MMC, como calcular o MMC, eu te dou a dica de parar esse vídeo, ir lá assistir o MMC e voltar para cá. O processo é muito parecido. Qual que vai ser a diferença? Ó, lembra da fatoração? Eu sempre vou dividir por números primos. Opa, o 4 não é primo, professora. Deixa eu corrigir aqui. Então, 2, 3, 5, o 7 é primo, 11 e assim por diante. Vou começar a minha divisão, ó, 40 e 64. 40 e 64, os dois são divisíveis por 2, então eu posso dividir. 40 dividido por 2, 20. 64 dividido por 2, 32. Vou continuar. Por 2, ó, dá para dividir. 32 dividido por 2, 16.
Dá para continuar. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Observa o seguinte, ó, a partir de agora, eu não tenho um número que dá para dividir os dois. Essa é a característica do MDC. Se não tem um número que dá para dividir todos os números que eu quero fatorar ali, eu não divido. Eu encerro a minha conta aqui, não faço conta mais. Então, quem que vai ficar? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aqui, ó, o mesmo resultado. Mas olha o espacinho que eu gastei, como que eu fiz rapidinho. Por isso que fazer desse método verdinho é o melhor método, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Vou fazer pelo processo prático primeiro. Vou fazer, ó, 12, 18 e 30. Vamos fazer, ó, como que eu faço mesmo? Começo tentando dividir pelo 2. Todo mundo é divisível por 2? Todos, os 3 termos. Então, eu divido. Se um deles for e outro não, não pode dividir. Ah? Então, 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o 6 daria para eu continuar por 2, mas os outros não. Então, eu não posso fazer. Eu tenho que buscar aqui um número que dá para dividir os 3, que é divisor dos 3. Quem que vai ser esse número? Ó, o 3. Dá para dividir 6 por 3, 9 por 3 e 15 por 3. Então, eu vou dividir. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Observa ó, que não tem mais nenhum número, com exceção do 1, mas o 1 não conta na nossa fatoração, que dá para dividir os 3. Se não dá, acabou a minha conta aqui. 2 vezes 3, 6. Olha como é super rápido. Calculei aqui ó, o MDC entre 12, 18 e 30 e ele vale quanto? Vale 6. Vou fazer agora pelo método mais longo, para a gente calcular os divisores. Só para você comparar. Não é que é errado calcular por esse método que eu vou fazer agora, mas eu acho que esse verdinho que eu fiz aqui fica muito mais simples. Tá? Vamos fazer aqui ó, os divisores de 12. É porque eu consigo dividir o 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 18, quem são eles? Ó, 1, 2, 3, 6, 9 e o próprio 18. E os divisores de 30? Por que eu consigo dividir o 30? Por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Deixa eu conferir se está faltando alguém aqui. Não, tá tudo certinho. Então, olha só, isso aqui é porque eu já estou acostumada, mas olha o tempão que a gente perde calculando esses divisores, tá? Vamos ver quem são os comuns, ó. O 1 sempre é, o 2, o 3 e o 6. Esses são meus divisores comuns. Então, quem são os meus divisores comuns aqui? 1, 2, 3 e 6. Mas quem eu quero, ó, o maior deles, o maior divisor comum. Quem que é o maior entre eles? O maior entre eles é o 6. Chegamos no mesmo resultado. Era para chegar. Mas olha que um processo é mais simples que o outro. Ah, professora, eu gostei mais do primeiro ou eu gostei mais do segundo. Não tem problema, fica a seu critério. A minha dica é, eu acho que o processo verde que a gente fez primeiro nesse exemplo fica mais fácil, porque se tiver uns divisores ruins de calcular, a gente perde muito tempo. Mas, de qualquer maneira, chega no resultado correto. Tá? Para a gente finalizar aqui agora, ó, eu trouxe 3 exemplinhos. Olha o que está acontecendo aqui no nosso exemplo C. Você pode calcular os divisores de 5 e pode calcular os divisores de 15. Como 15 é múltiplo do 5, o maior divisor comum entre 5 e 15 é o menor, é o 5. Você já pode fazer direto. Como assim, professor? Ó, por que isso acontece? Os divisores de 5 ó, é 1 e o 5. Os divisores de 15, 1, 3, 5 e 15.
Observe o seguinte, se o 15 é divisível por 5, eu vou conseguir fazer essa divisão, o 5 vai ser um divisor. E o maior divisor do 5 é o próprio 5. Então, ele sempre vai ser o maior divisor comum. Significa que você não precisa fazer o processo todo, tá? Se você fosse fazer pela decomposição, 5 e 15, por quem você ia conseguir dividir? Ó, só pelo 5, 1 e 3. Então, você pula essa etapa aqui. Outro caso que a gente vai ter, ó, o 7 e o 1, eles são números primos. O que vai acontecer com os números primos? Se eu calcular o divisor de 7, só é o 1 e o 7. Se eu calcular os divisores de 11, o 11 é primo, só tem dois divisores, o 1 e o próprio 11. Quem que é meu divisor comum aqui? É o 1. E aí você pode gravar isso. Toda vez que forem números primos, o maior divisor comum é o 1. Se tem número primo, ele só vai ter como comum o próprio 1. E um outro exemplo que eu trouxe aqui, o 6 e o 35. Vou calcular aqui, ó, os divisores de 6. 1, 2, 3 e 6. Quem são os divisores de 35? 1, 5, 7 e o próprio 35. Observa, ó, que só o 1 foi comum. Se só o 1 foi comum, o MDC entre 6 e 35 é o próprio 1. Nesse caso aqui, a gente fala que são números primos entre si. O que significa os números primos entre si? Exatamente isso, ó, eles não têm divisor comum com exceção do 1. E por que a gente faz isso? Por que a gente determina os números primos entre si? O 6 não é primo e o 35 não é primo, mas entre eles, entre os dois, não tem divisor comum. Então, a gente fala que eles são primos entre si. O 7 e o 11, eles realmente são primos. Posso colocar a resposta 1 direto? Pode. Aqui, se você perceber que eles são primos entre si, você pode colocar o 1 direto também. Bom? O que é importantíssimo agora? Você praticar. Faça muitos exercícios dessa parte, para isso ficar simples. Professor, o conteúdo de MDC acaba aqui? É só isso? Não, não é só isso. É importante que você estude questões contextualizadas. Em geral, são questões contextualizadas que aparecem nas provas, mas é fundamental que você saiba calcular. Não adianta você entender o contexto se você não sabe fazer esse cálculo. Esse vídeo foi para isso, para você aprender a calcular. Teremos outros vídeos que ensinam a gente a usar o MDC nas situações contextualizadas, tá bom? Eu paro por aqui. Bom estudo para você. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se você já se inscreveu, curte o vídeo e deixa um comentário aí se você gostou, se achou fácil, se achou difícil, tá bom? Bons estudos e até a próxima!